Muito bem, galera, bom dia. Chegando com o nosso programa TV ABN no Intermunicipal. Tentamos aí pelo Face ao vivo, mas a internet realmente prejudicando bastante. E a gente vai continuar aqui gravando e depois a gente vai estar reproduzindo para que vocês possam estar acompanhando aí as novidades e tudo que tem a acontecer aí no Campeonato Intermunicipal. Nós começamos o nosso programa falando a respeito das 16 seleções que se classificaram para as oitavas de finais do Campeonato Intermunicipal. Entre elas, 5 já foram campeões. Seleção de Santo Amaro com 5 títulos, Feira de Santana com 3, Itapetinga com 2, Madre de Deus e Porto Seguro com apenas 1 título. Das seleções que se classificaram, nós temos aí 3 que buscam o seu primeiro título, exatamente, 3 já chegaram a uma final pelo menos, mas não conquistaram o título. A seleção de Santa Luz e Uruçuca, 2 vezes, 2 finais, 2 vices, tá com um gostinho ali na garganta, na boca, querendo gritar e campeão, mas não conseguiu ainda. Uruçuca, inclusive, no ano passado. E a seleção de Buerarema, a terra do macuco, do nosso amigo Raudinei Amaral, que tem uma final, mas também não conquistou o título. Entre as 16, metade delas nunca chegaram numa final. Seleção de Camamu, Crisópolis, Eunápolis, Ibirataia, Itabela, Itaberaba, Riachão do Jacuípe e Ubaitaba. Não podemos negar que entre essas 8 que nunca chegaram, tem 2 que esse ano prometem chegar. A seleção de Itabela, que montou um elenco fortíssimo com a base da seleção de Uruçuca, que foi vice-campeão ano passado, o Leio, o Kaique, o Kaká, o Nino, é uma seleção muito forte realmente, e também a seleção de Itaberaba, que vem aí fazendo bonito. Seleção de Itabela e seleção de Itaberaba são as únicas 100% na competição. 10 jogos, 10 vitórias. Com detalhe, Itaberaba marcou 39 gols, Itabela marcou 29. Então são ataques poderosíssimos, mas na hora do mata-mata a gente sabe como é, né? Santa Luz também vinha aí atropelando todo mundo e na hora do mata-mata pegou a forte seleção de Remanso, acabou conhecendo sua primeira derrota, 1-0 no jogo de ida da terceira fase, mas domingo conquistou uma boa vitória, 2-0 dentro dos seus domínios no Milton Góes, e a gente vai ter informações da seleção de Santa Luz com o nosso amigo Val Guedes. Exatamente, o Val Guedes teve a preocupação aí de gravar um áudio para a gente falando sobre a seleção de Santa Luz, e a gente vai ouvir aí as informações do Val Guedes falando nesse momento sobre a seleção de Santa Luz. Vamos ver o que é que o Val tem pra gente aí. Forte abraço, meu caro amigo ABN, em especial a todos os ouvintes que nesse momento estão sintonizados, ligadinho, curtindo este maravilhoso programa ao vivaço. Aqui é Val Guedes, da Supapo Esporte TV, trazendo as informações da seleção de Santa Luz, Alemanha do Sertão, como é chamada aqui na nossa região do Sisal, depois da sofrida vitória, classificação realmente que aconteceu ao apagar das luzes. Aos 48 minutos foi que veio o gol salvador da seleção de Santa Luz. Falar um pouquinho do que foi essa partida, porque foi uma partida mais dramática, uma partida onde a torcida de Santa Luz realmente fez de tudo, se pudesse até entrava dentro de campo, mas isso seria impossível. Mas o trabalho da torcida foi feito, a região toda veio prestigiar essa partida, vibrou, cantou do início até o fim, mas a bola parecia que não queria entrar. Isso mesmo, durante quase os 90 minutos, porque o primeiro gol da seleção de Santa Luz aconteceu aos 36 do segundo tempo. E o gol salvador da classificação aconteceu aos 48 minutos. Mas durante toda a partida a seleção luzense comandou, teve o controle total da partida. Eu posso até dizer que 90% de posse de bola esteve para a seleção de Santa Luz. Mas é aquele dia que parecia que a bola não queria entrar. Mas não que a seleção de Santa Luz estivesse errando, ao contrário. Era a eficiência da seleção de Remanso, equipe bem montada, que veio com o regulamento debaixo do braço, apenas um homem realmente fazendo o contra-ataque, 5 homens no meio, 5 homens atrás, realmente fazendo um grande bloqueio. 2 tentativas em gols que teve a seleção de Remanso durante todos esses 90 minutos. Uma no primeiro tempo, onde pareceu realmente que a torcida, os jogadores só ficaram olhando. Toque sutil, aquela bola bem sutil, que a bola foi passando, parece que o vento acabou desviando a bola. E a outra foi no segundo tempo.
sobretudo em jogada de contra-ataque, porque a seleção de Remanso jogou em cima dos erros da seleção de Santa Luz. E foram apenas 2 erros que quase eram realmente acabaram em conclusão de gols. O primeiro gol só aconteceu aos 36 minutos, depois que o Eri Pescador acertou 2 vezes. A primeira parecia que a bola ia entrar, mas a segunda foi a que entrou, ninguém esperava. E até a torcida ficou, será que entrou? Mas ela entrou. Aquela bola que só tem um lugarzinho dela passar, ela conseguiu passar fazendo 1-0. Aí veio a esperança e aquele grito que soou no estádio do Mineirão, quando o Atlético conseguiu aquela grande façanha na Libertadores. A torcida aqui de Santa Luz começou a vibrar, eu acredito, e foi no desespero, aos 48 minutos, que o zagueirão de Remanso empurrou contra o Patrimônio. Aí, meu caro amigo ABN, foi uma verdadeira festa. A torcida foi ao delírio e aquilo que parecia inacreditável foi, com certeza, grande festa e a classificação da seleção de Santa Luz. Seria muito injusta se a seleção de Santa Luz realmente saísse da competição. Também acho muito injusta a saída da seleção de Remanso. Uma forte seleção que poderia estar, uma seleção que poderia até estar lutando pelo título ou até mesmo disputando com a seleção de Santa Luz. Forte equipe, mas nesse mata-mata uma teria que eliminar outra e a seleção de Santa Luz, a Alemanha do Sertão, conseguiu de forma heróica, com 5 desfalques, conseguiu vencer por 2-0 a fortíssima seleção de Remanso. E agora a seleção de Santa Luz tem pela frente dois confrontos, que é a seleção de Uruçuca, que conseguiu passar pela seleção do Morro do Chapéu. Na segunda-feira, os jogadores tiveram folga, claro, né, merecidamente, mas já voltaram às atividades, já que alguns jogadores, a maioria deles moram distante de Santa Luz, mas já retornaram à tarde, na terça-feira, pela tarde, já retornaram às atividades. E no próximo jogo vem todo mundo. Robinho está de volta, Samuel, Twin está de volta, também o Michael está de volta, o Marcelo também está de volta e o treinador, o Beto Oliveira, que também cumpriu suspensão automática nessa partida. Agora os trabalhos realmente visando a primeira partida do mata-mata do próximo domingo contra a seleção de Uruçuca. E aí, meu caro amigo ABN, é outra história para a gente estar contando em outra oportunidade. Ficamos por aqui, mas prometendo voltar, trazendo mais informações da Alemanha do Sertão, a seleção de Santa Luz que segue vivíssima no Intermunicipal. Eu sou Val Guedes, trazendo informações de Santa Luz, Alemanha do Sertão, no Intermunicipal 2016. Aquele abraço, ABN. Beleza, aí o nosso amigo Val Guedes trazendo as informações precisas da seleção de Santa Luz. Como vocês puderam ver aí, seleção de Santa Luz que jogou com vários desfalques. No jogo de ida lá em Remanso teve expulsões, teve o treinador, teve o Marcelo, alguns jogadores também suspensos aí. E a seleção mesmo assim conseguiu uma boa vitória, 2-0, como o Val mostrou aí. Um gol contra da seleção de Remanso no apagar das luzes aos 48. E o Milton Góes foi realmente ao chão, tremeu, porque a torcida de Santa Luz a gente sabe como é. Então a seleção de Santa Luz terá 2 confrontos decisivos e importantíssimos e perigosos, diria eu, contra a seleção de Uruçuca. Uruçuca, que foi vice-campeão ano passado, esse ano não tem a mesma base, mas tem o mesmo treinador, tem alguns jogadores que fizeram parte daquela campanha, como o Pitoco, como o zagueiro Alex e alguns outros, o Diogo, mas tem também novos reforços, como o goleiro Lupita, que veio da seleção de Santa Amaro, que foi campeão exatamente sobre a seleção de Uruçuca, e hoje a seleção de Uruçuca passa forte para essa próxima fase. Então a região está se mobilizando aí para ver a Alemanha do Sertão, Santa Luz, enfrentar a seleção de Uruçuca. E nós tivemos também o nosso companheiro Edenildo Braga, da Rádio Jornal de Itabuna, está no grupo Imprensa Intermunicipal, ouviu o nosso apelo e gravou um áudio falando sobre a seleção de Uruçuca, que a gente vai ouvir agora as informações com Edenildo Braga. Vamos lá. Alô, meus amigos do Intermunicipal, um forte abraço. Estamos chegando para destacar a seleção de Uruçuca. Seleção uruçuquense que se classificou para as oitavas de finais do Campeonato Intermunicipal de Futebol. No último domingo, a seleção venceu a seleção de Morro do Chapéu, placar de 1-0, gol marcado aos 32 minutos da segunda etapa, gol marcado pelo zagueiro Baixinho. Agora, a seleção uruçuquense enfrentará a fortíssima seleção de Santa Luz na sequência da competição.
Jogadores voltam aos trabalhos nesta quarta-feira à tarde no estádio Antônio Ferreira, o Ferreirão, onde estarão trabalhando com o preparador físico Kaique Menezes. E também, é claro, aquela boa conversa com o treinador Moisés Alves. Quinta-feira acontece o primeiro coletivo e sexta-feira coletivo a pronto, onde o treinador Moisés começa aí a definir a equipe que joga domingo, 3 da tarde, no estádio Ferreirão, na cidade de Uruçuca, contra a seleção de Santa Luz. Para esse jogo, a Liga Uruçuquense de Futebol Amador majorou o preço dos ingressos. Até a última partida, o torcedor pagava R$ 5,00 para ver a seleção de Uruçuca em campo. Agora, R$ 10,00 é o valor do ingresso para o jogo no próximo domingo. A expectativa é de o Ferreirão lotado, coisa que até agora não aconteceu nesse intermunicipal com a seleção de Uruçuca em campo. E o torcedor promete, neste domingo, lotar o Ferreirão e incentivar a seleção de Uruçuca. E, é claro, ver também a seleção de Santa Luz, que tem jogadores conhecidos, rodados, inclusive que foram vice-campeões jogando pela seleção de Uruçuca no passado, como é o caso do zagueiro Dedéu e do meio-campista Elton. O treinador de Santa Luz é o itabonense tricampeão do Intermunicipal, Beto Oliveira. É uma fortíssima seleção e vai ser com certeza um grande jogo neste domingo, 3 da tarde, no estádio Ferreirão, na cidade de Uruçuca. É isso que tínhamos sobre a seleção de Uruçuca, que joga domingo pelas oitavas de finais do Intermunicipal. Destacou a seleção de Uruçuca, direto da cidade de Uruçuca, Edenildo Braga. Um abraço. Beleza, aí o companheiro Edenildo Braga, da cidade de Uruçuca, falando sobre a seleção de Uruçuca e destacando um duelo importante, né? Os jogadores Kaká, ou jogadores Dedéu, o zagueiro Dedéu, e também o Elvis, meio-campista, não, o Dedéu e o Elton, meio-campista, isso, que jogaram por Uruçuca ano passado, foram vice-campeões, este ano jogando pela seleção de Santa Luz e vão ter a oportunidade de enfrentar sua ex-equipe, eles que jogaram pela seleção de Uruçuca. A gente também teve informações da seleção de Santa Luz e da região de lá, com o nosso amigo Sival Anjos. Ele gravou um áudio falando sobre as seleções, a participação das seleções daquela região, e a gente vai ouvir também o companheiro Sival Anjos, da Continental AM. Bom dia, ABN, bom dia a todos. Olha, a região do Cisal e Bacia do Jacuípe hoje está representada apenas por Santa Luz, que tem uma boa seleção, um bom elenco, mas que ainda não agradou, e também a seleção de Riachão do Jacuípe, uma seleção basicamente caseira, mas que vem surpreendendo positivamente. Inclusive, quando enfrentou Serrinha, não me agradou o desempenho de Riachão. Faltou apenas atacantes bons, goleadores na seleção de Serrinha para definir. Serrinha foi melhor no jogo de lá e no jogo aqui na cidade de Serrinha. Riachão agora enfrenta a seleção de Porto Seguro no próximo domingo, enquanto Santa Luz vai enfrentar a seleção de Uruçuca. A região, Biritinga não entrou, Conceição do Coité também não, Serrinha entrou com a seleção caseira e as demais cidades aqui da região não disputam o Intermunicipal há alguns anos. Depois de Coité conquistar os títulos de 2005, 2006, 2007 e 2008 e a Serrinha conquistar em 2009 com o mesmo elenco que esteve em Conceição do Coité a partir de 2005, aí a nossa região acabou enfraquecendo, fruto também da lamentação dos prefeitos, que sempre estão alegando dificuldades financeiras e também até para justificar gastos junto ao tribunal. Detalhe aí, a nossa região está enfraquecida no campeonato intermunicipal, porém, alguns jogadores vêm se destacando aí, como o Rony aqui de Serrinha, um dos goleadores do intermunicipal, o Tobinha da cidade de Conceição do Coité e alguns outros, jogando por seleções, como no caso Rony e Tobinha na seleção de Itaberaba e outros jogadores em outras seleções, mas a nossa região aqui está enfraquecida ultimamente. É preciso se reinventar, refazer um projeto bonito. É o que está acontecendo aqui na cidade de Serrinha. É um clube chamado Sertanejo, que pretende se profissionalizar e que vem fazendo o trabalho. O professor
Cristiano Oliveira, que foi treinador da seleção de Serrinha este ano. Ele, desde 2013, quando aconteceu uma competição aqui chamada Concisal, que inclusive foi o atual prefeito de Serrinha que encabeçou, já que ele era presidente do Concisal, consórcio aqui do território do Cisal, e aí encabeçou essa competição, que não foi à frente, mas teve o adulto, e no caso o professor Clis foi com a seleção sub-17. Deu sequência nesse trabalho, vem rendendo frutos, inclusive desses jogadores que também participaram do Intermunicipal, agora pela seleção de Serrinha, estarão disputando a Copa São Paulo de futebol. São essas as informações aqui da região do Cisal. Um abraço, ABN. Beleza, aí o Sival Anjos, lá da Continental AM de Serrinha, falando sobre aquela região lá, região que tivemos aí a seleção de Coité conquistando 4 títulos seguidos, 2005, 2006, 2007, 2008, e a seleção de Serrinha conquistando 2009, como ele mesmo frisou, com o mesmo elenco. Esse ano, apenas Santa Luz e Riachão continuam na batalha. A gente não tem muitas informações de Riachão, mas o Sival já adiantou um pouco aí, e a gente vai ficar nessa toada aí, falando das seleções, contando, claro, com o áudio dos companheiros do Grupo Imprensa Intermunicipal que tem nos atendido. Falando de artilharia do campeonato intermunicipal, certo? A Federação Baiana de Futebol ainda não atualizou a artilharia. É um site que anda a passos de tartaruga, exatamente. Um site que anda a passos de tartaruga é o site da Federação Baiana de Futebol. Lembrando que nós já estamos indo para a rodada de número 11ª, 11 rodadas, e o site ontem foi que veio atualizar a 9ª rodada. Ou seja, a rodada do final de semana, a 10ª, ainda não atualizou. Ela continua atualizando uma rodada sempre atrasada. A gente tem algumas contas aí que podemos fazer, e os artilheiros, até o momento, pelas nossas contas, não é oficial, porque depois eles podem vir mudar tudo, é o atleta Elvis Coreano da seleção de Itabela. O Elvis, que tinha 9 gols na rodada passada, fez 3 gols na vitória de Itabela sobre a seleção de Barra do Choça e foi a 12, portanto. O Tata da seleção de Morro do Chapéu, que era o artilheiro, com 10, ficou pelo meio do caminho, perdeu para o Uruçuca por 1-0, o Tata não marcou, sai da competição, continua com os 10 gols, não vai mudar. O Alexandre de Crisópolis com 9, e ainda temos aí o Nan, da seleção de Tabela, tinha 8, marcou 1, também foi a 9, encostando aí nos artilheiros. Além do Rony de Itaberaba, que pelas informações também não marcou, mas continua com os 9 gols seguidos. Kaká de Itabela marcou 1, foi a 8, e também o Tobinha de Itaberaba marcou mais 1, tinha 7, foi a 8. Os demais, Digão de Itapetinga, Henrique de Remanso, Fábio de Santa Luz, Rony de Buararema, continuam com 7 gols, não marcaram, e portanto a artilharia continua aí nas mãos agora do Elvis Coreano da seleção de Itabela, que marcou 3. Já é a segunda vez que ele marca 3 gols e foi a 12 gols na competição. Vamos esperar até quinta-feira de sexta, de repente, ou até para a semana, o site da federação atualizar a artilharia. A gente acompanha o campeonato intermunicipal, nos esforçando, e uma coisa que chamou atenção e vem chamando atenção é a confusão que ocorreu entre as seleções de Jitaúna e Itapetinga. 2 jogadores da seleção de Itapetinga foram agredidos fisicamente durante a 3ª rodada do Intermunicipal, realizada no último domingo na cidade de Jitaúna, região sul da Bahia. Jogadores trocaram socos e a polícia teve que entrar no gramado para impedir o pior. O zagueiro Virley Santos, uma das vítimas da pancadaria, conversou com nossa reportagem e disse que a rivalidade sempre existiu entre as seleções municipais. Entretanto, o fato ocorrido em Jitaúna passou dos limites. Ele ressaltou que a seleção de Itapetinga é composta por jogadores experientes que não vão se intimidar com atos violentos como os que aconteceram domingo passado. A rivalidade existe entre Itapetinga e Jitaúna desde 2013. Eles levam uma certa rivalidade fora e dentro de campo. No início do jogo lá, acho que não foi diferente. As duas equipes tentando buscar seu resultado, seu objetivo, cada um defendendo a sua equipe. E quando o jogador de Jitaúna vem e nos agride verbalmente. Verbalmente, acho que no futebol intermunicipal hoje é normal pra gente. Mas sim, a agressão física aí fica um pouco abaixo do que nós esperávamos. Mas nós se portou bem, vem uma pressão também extra-campo da torcida de Itaúna, mas isso não leva a nada, porque nós jogadores da seleção de Itapetinga tem uma certa rodagem também
no Intermunicipal e isso aí não amedronta a gente. Pouco a gente disse para ele lá, o que desce para ele dentro de campo também dava pra gente. Eu acho que quanto agredir a gente verbalmente, não, acho que nós levávamos. Agora, agredir fisicamente para nós já foi um pouco além do que nós imaginávamos. Um atleta da seleção de Itapetinga e outro da seleção de Jitaúna acabaram sendo expulsos do gramado. Luciano, a segunda vítima, nos conta que durante toda a sua carreira no futebol, nunca foi agredido fisicamente. Minha carreira como jogador de futebol, nunca passei por essa situação de estar jogadores do adversário estar agredindo a gente. Como vocês estão vendo aí a lesão aqui no meu olho, no olho de Virley também. Mas isso aí a gente vai com força e com vontade, nós vamos decorrer isso aí dentro de campo e com fé em Deus não sai com a classificação. Os hematomas estão desaparecendo aos poucos, bem diferente das fotos divulgadas nas redes sociais no dia das agressões. Mas a indignação dos jogadores e do presidente da Ladi, Ferreirinha, ainda está visível. Esperamos que o torcedor venha a campo, venha incentivar a nossa seleção, porque é isso que os jogadores estão precisando, né? Lá no ato covarde, né? Eles, com todos os acontecimentos, eles só conseguiram ganhar de 1-0 da seleção da gente, né? E nós vamos aqui estar ciente do que é o jogo, ciente de todas as coisas que aconteceram lá e fazer com que dentro de campo se transforme em gols, né? Que, se eles estão pensando que isso aí intimidou a nossa seleção, pelo contrário, isso aí motivou mais ainda, o atleta vai para campo, vai buscar do início até o fim os gols necessários para a classificação na partida normal. E com certeza vamos dar mais uma alegria a torcedor de Itapetinga, né? Até o fechamento da matéria, nossa reportagem não havia conseguido o contato com algum representante da seleção de Jitaúna. Eudo Mendes para o Itapetinga Repórter. Jornalismo é atitude. No primeiro confronto lá em Jitaúna, a seleção de Jitaúna venceu por 1-0. A seleção de Jitaúna venceu por 1-0, mas o destaque não foi a vitória de Jitaúna. Foi a confusão que se formou. E muito disse-me disse, e inclusive fotos do zagueiro Virley com a cara, o rosto quebrado, depois da confusão, teve que ir para o hospital. Segundo informações que nós vamos ouvir do companheiro Moraes, da Rádio Fascinação, o Zelito Moraes, da Rádio Fascinação, que é a única rádio que está cobrindo a seleção de Itapetinga. Este ano a TV Catolé do Gilson não está cobrindo. Conversei com o Gilson ontem, até não pôde gravar para a gente exatamente porque não está cobrindo a seleção, mas nos garantiu que para o ano ele volta com força total, inclusive com novidades na TV Catolé. Mas o Zelito Moraes da Rádio Fascinação, acompanhando a seleção de Itapetinga, conta detalhadamente no áudio o que ocorreu lá no primeiro confronto e também no jogo de volta, que não terminou, teve apenas 45 minutos, e a gente vai ouvir o Zelito Moraes da Rádio Fascinação contando pra gente o que ocorreu realmente lá na cidade de Jitaúna e também na cidade de Itapetinga no domingo. O áudio é um pouco longo, mas é preciso para a gente poder entender, porque muitas informações desencontradas têm chegado. E então o Zelito Moraes é um personagem que viveu, que presenciou, que testemunhou a história e vai nos contar. Vamos ouvir aí. Ele gravou o áudio e alguns vocês estão ouvindo aí falando de bom dia, boa noite e tal. O programa era para ser gravado ao vivo pelo Face pela manhã, mas a internet não nos deixou e a gente optou por gravar um piloto e depois está passando para vocês. Mas vamos ouvir aí o Zelito Moraes da Rádio Fascinação contando o que ocorreu nos duelos entre Jitaúna e a seleção de Itapetinga. E no domingo, na hora do jogo, foi uma multidão muito grande ao adentrar no estádio Primaverão. O ônibus da delegação de Jitaúna, eles ficaram no portão na faixa de 25 a 30 minutos. Quando chegou várias viaturas da polícia, junto com seu capitão, com toda a corporação de polícia, na faixa de uns 80 a 85 policiais, que te garanto para você, houve sim uma grande assistência, houve um grande apoio de todos os policiais de Itapetinga e da GM sob o comando da seleção de Jitaúna. Foi uma conversa com o capitão, com o presidente Ferreirinha, com o treinador Claudinho, com o secretário de esporte Gil Santos, para que pudesse liberar os portões para que o homem de Jitaúna entrasse no campo de jogo. Isso foi feito, os jogadores entraram, desceram para o vestiário, se uniformizaram, foram para o campo de jogo aquecer e tudo mil maravilhas. Adalto e amigo aí de Bicaraí.
O ocorrido foi no segundo período, quando a seleção de Bicaraí, ou melhor, a seleção de Jitaúna, terminando o primeiro tempo, eles se deslocaram para aquele gol que fica o gol do fundo, que se refere ao gol do Primavera. Quando alguns jogadores de reserva de Itapetinga foram até os jogadores lá de Jitaúna, conversar com o pessoal e dizer que estava mil maravilha, que estava tudo calmo. Quando nós vimos, nós da imprensa, lá da fascinação que estávamos na cabine, foi a correria dos jogadores de Jitaúna em direção do vestiário. Esperamos mais de 15 minutos. Aí o nosso repórter, o Maurício Barreto, lá de Cacilândia, foi até o ar e perguntou o que estava acontecendo. Ele informou ao nosso repórter que o quarto árbitro informou para ele que os diretores de Jitaúna informaram que o time de Jitaúna não voltaria para o segundo período do jogo. Entraram dentro do ônibus, ficaram no mínimo dentro do ônibus quase uma hora, tentando sair do estádio, quando a polícia fez um trabalho brilhante, tentando amenizar aquele problema de frente do estádio. E conseguiram, através de muito apelo aos torcedores retiraram, e o ônibus de Jitaúna se dirigiu ao destino de Jitaúna. Houve muito corre-corre de torcedores revoltados com alguns jogadores da seleção de Jitaúna, principalmente o jogador Buiú, o jogador Binho e o jogador Miller, que foi o que procurou todos os problemas lá em Jitaúna. Agora eu te garanto a todos vocês de Bicaraí, não houve agressão física, nenhum dirigente e nenhum jogador de Jitaúna. Saíram tranquilo, só que a pressão, garanto a vocês, foi demais da torcida. Mais de 1.600 torcedores na porta do estádio. A polícia fez um trabalho muito bem feito. Pediu o motorista de Jitaúna que deixasse o motor do carro ligado para que, rapidamente, que eles coassem os torcedores, que o ônibus saísse, escoltado por 2 viaturas na frente e 2 atrás. E te garanto a vocês aí de Bicaraí, não houve sequer um ranhão no jogador de Jitaúna. Agora, lá em Jitaúna, o jogador Virley e o jogador Lu foram agredidos. Mas isso é coisa que acontece no futebol. Estamos esperando o desfecho, que na quinta-feira irá acontecer uma reunião na Federação Baiana, onde o presidente Ferreirinha já foi convocado, o secretário de esporte também, para que possa definir alguns dados. E nós aqui da fascinação, pelo que colhemos e corremos atrás da notícia, nós estamos de orelha em pé, que eu te garanto para vocês. Jitaúna já foi punido, sim. Jitaúna, pelo que as informações que nós obtivemos, está fora do campeonato. Mas o que nós pensamos aqui, nós da imprensa Itapetinga, que Itapetinga também poderá sofrer um dano e perder o primeiro jogo no mando de campo. Que possa ser também. Vamos esperar até quinta-feira, né, amigos? Porque poderá ser em outra cidade. Vamos esperar ter os desfechos das informações, da notícia, até quinta-feira, porque até agora não podemos passar informação. Agora, digo para vocês, houve sim uma revolta muito grande dos torcedores de Itapetinga para com alguns jogadores e dirigentes da seleção de Jitaúna. Mas, desde já, nós agradecemos a comunidade de Jitaúna, a cidade de Jitaúna, por ser um povo ordeiro e acolher nós da fascinação e os diretores e jogadores da seleção de Itapetinga. O problema foi dentro de campo. E os torcedores de Itapetinga, ouvindo a transmissão, chegaram aqui e ficaram revoltados com alguns jogadores e diretores de Jitaúna. Agora, eu te garanto para você, tem muitos diretores que não pensam bem. Por que a seleção de Jitaúna não retornou ao segundo período? Agora, te garanto para vocês, viu, amigos, que está ligado nesse maravilhoso programa de Bicaraí. Olha, amigos, aquele abraço a vocês. Aqui é Zelito Moraes, Rádio Fascinação de Itapetinga. Aquele abraço a vocês. E estamos juntos aí. Qualquer informação que nós tivemos aqui em Itapetinga, passaremos para vocês. Aquele abraço a todos. Zelito Moraes, Rádio Fascinação de Itapetinga, para essa família maravilhosa aí de Bicaraí. Aquele abraço a todos, Adal.
Beleza, aí o Zelito Moraes, da Rádio Fascinação de Itapetinga, um áudio um pouco longo, mas necessário para a gente saber o que realmente ocorreu, tanto no primeiro confronto quanto no segundo confronto entre as seleções de Jitaúna e Itapetinga. Como a gente viu aí, houve agressões lá no primeiro jogo, na cidade de Jitaúna, onde a seleção local venceu por 1-0, e houve também uma reviravolta aí nas redes sociais, os torcedores de Itapetinga prometendo mostrar aos jogadores, não aos torcedores, mas aos jogadores de Jitaúna o que seria o inferno. Inclusive, no grupo de WhatsApp aí, postagens ofensivas falando que o torcedor seria bem recebido, mas os jogadores e a delegação iriam sofrer na pele. Infelizmente, estas coisas acontecem aí e a gente fica na expectativa de saber agora o que vai ocorrer. No site da federação está lá, a seleção de Itapetinga enfrentando a seleção de Tabela, mas vamos ver o que é que acontece, vamos ver o que é que pode acontecer, porque, como o Zelito falou, uma reunião quinta-feira pode definir também uma punição para a seleção de Itapetinga, que deve ser em mandos de campo. Lembrando que esse ano a seleção de Itamaraju, devido ao ocorrido parecido no jogo com o Uruçuca nas semifinais do ano passado, acabou pegando 7 jogos de punição, jogando fora dos seus domínios. Itamaraju teve aí uma primeira fase horrível, não conseguiu avante na competição, e muito por isso, a pressão da torcida no ônibus de Uruçuca, e a punição veio. Então Itapetinga também pode passar por isso. Nós vamos estar acompanhando de perto, mantendo contato com os companheiros da imprensa de lá, e também vamos procurar saber do pessoal lá de Jitaúna as movimentações que estão sendo feitas. Certamente Jitaúna está recorrendo, porque eles devem ter base para não querer voltar para o segundo tempo, e com isso o jogo só teve 45 minutos. E terminou ali 0-0, a seleção de Itapetinga no site está como classificada pelo abandono de campo da seleção de Jitaúna. Mas isso é coisa para o tribunal resolver. Vamos torcer que tudo se decida dentro de campo, que é realmente o lugar onde a bola deve rolar. Quem também falou com a gente foi o Romário Lima. Romário Lima é o Lima goleiro da seleção de Buararema, mora aqui em Bicaraí, e falou com a gente da expectativa da terra do Macuco e a sua seleção no certame intermunicipal. Vamos ouvir aí o Romário Lima. Primeiro, mandar um abraço para toda a galera do Face aí que marca a presença e segue o nosso parceiro aí, ABN. A expectativa da gente é expectativa muito boa, né? Porque a gente sabe da dificuldade da partida diante dessa seleção de Madre de Deus. Mas o foco é um só. O foco é buscar a vitória, porque a gente sabe que o jogo é de 180 minutos. Vai ser um jogo bastante complicado, porque de acordo com o que a gente vai passando de fase, mais difícil fica, né? E todos os atletas da nossa seleção sabem disso. E a expectativa é que a gente venha fazer um bom jogo em casa, que a gente consiga uma boa vitória, para que a gente possa levar para lá pelo menos uma vantagem qualquer, para que a gente venha na volta, na segunda-feira, depois do outro jogo, a gente venha comemorar com a nossa seleção nas quartas de finais. A primeira expectativa nem só minha, como de Ricardo, Elton, Peloco e o resto do nosso elenco é de vitória, buscar vitória, e também convidar todo o torcedor, tanto de Buararema quanto de Bicaraí, que possa estar prestigiando a gente nesse domingo, para que venha empurrar a gente e conseguir a nossa vitória em nome de Jesus. Por isso eu só tenho a agradecer a você também, ABN, por estar apoiando a gente, por estar buscando a gente também aí, para a gente estar mostrando o nosso trabalho. Um abraço, galera. Muito bem, aí o áudio do goleiro Lima, da seleção de Buararema, falando sobre a expectativa do jogo contra a seleção de Madre de Deus, seleção de Buararema que vai muito bem na competição aí, diga-se de passagem, fazendo uma boa campanha, ela que ainda está invicta, exatamente, a seleção de Buararema ainda se encontra invicta na competição, e a expectativa aí é de poder avançar um pouco mais no certame intermunicipal. Lembrando que a partir deste final de semana, a transmissão de alguns jogos aí vão ocorrer, né? O primeiro será Crisópolis e Feira de Santana, transmissão pela TVE no Intermunicipal 2016. A emissora oficial também já definiu aí o segundo confronto, e a gente vai estar também falando nos próximos programas a respeito disso. Mas domingo, os telespectadores aí, através da antena parabólica, acompanham Crisópolis e Feira de Santana, e também pela internet no portal IRDERB, tudo isso possível aí para os torcedores que não vão poder viajar, que não vão poder acompanhar as seleções. TV ABN fazendo um trabalho, estamos ainda programando aí onde a gente pode estar domingo, de repente poderemos
está na cidade de Borborema acompanhando Borborema e Madre de Deus, ou em Uruçuca acompanhando Santa Luz e Uruçuca, vamos nos sintonizar direitinho aí para ver o que a gente pode fazer. As condições não são as melhores, a gente sempre conta com o apoio dos amigos, aqueles que gostam do nosso trabalho e que acompanham também. Mas o programa de hoje vai ficando por aqui. Amanhã vamos trazer novidades, temos mais companheiros como o Ligeirinho, outros aí que vão trazer áudios falando sobre as suas seleções, e a gente quer enriquecer ainda mais esse programa, porque o Campeonato Intermunicipal realmente é o nosso foco e a gente vai estar falando sempre da competição. Lembrando que você pode acompanhar notícias lá no superblog do abn.blogspot.com, você pode também acompanhar os gols, os jogos da seleção de Bicaraí, rever, né, porque a seleção já saiu, lá na TV ABN e com certeza pelo Facebook, assim que a NET deixar, a gente vai estar fazendo o programa ao vivo. Agradecemos a você pelo carinho da audiência, compartilhe por aí. Eu sou a ABN, da TV ABN, falando sobre o Campeonato Intermunicipal. Valeu, galera, fui!